Vamos resolver o exercício 20.2, que é a variação da entropia numa expansão livre. Então é o seguinte, ó, eu tenho 1 mol de gás nitrogênio, ele está confinado então do lado esquerdo aqui desse recipiente, está então essa situação inicial, né? Inicial. E essa válvula é aberta e o volume dobra, né? Então o volume vai dobrar o tamanho, né? Então eu tenho aqui um volume, vou chamar um volume V, e aqui eu tenho um volume 2V. E aqui a situação final. Então pergunta, qual que é a variação da entropia do gás nesse processo irreversível? Realmente é um processo reversível que a gente não consegue fazer com que depois que o gás saia, ele volte à situação original, a não ser que você faça um trabalho, né? Você realize energia, coloque energia no sistema. Mas, naturalmente, ele não vai conseguir voltar na situação original. Tá? Então, é um processo irreversível. Para a gente trabalhar com as equações, a gente vai sempre ter que imaginar um processo reversível. Né? Então, para trabalhar, por exemplo, com variação da entropia igual a dq por t, a gente tem que pensar um processo reversível. E o processo reversível, assim como foi dito na sala de aula não, na aula passada, né? Eu tenho na expansão livre, eu tenho uma posição inicial muito bem definida e uma posição final muito bem definida no diagrama PV. Mas eu não consigo saber o caminho. Eu não tenho um processo termodinâmico bem comportado entre a situação inicial e a situação final. Então, eu vou ter que imaginar um processo equivalente, reversível, que a gente tenha essa posição inicial e final. Então, como é que a gente pensa isso? Vamos lembrar aqui da primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna igual a calor menos trabalho. E como o gás não realizou trabalho, ou seja, ele expandiu livremente, o calor é exatamente igual a zero, né? O trabalho é igual a zero. E também eu tenho paredes adiabáticas, ele não recebeu calor do ambiente, então nem recebeu nem perdeu, calor igual a zero. Ou seja, a variação da energia interna vai ser igual a zero. E como para um gás ideal a energia interna depende apenas da temperatura, significa que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, então eu sei que eu tenho a mesma temperatura inicial e final aqui, eu posso imaginar um processo reversível que eu tenho essa situação. Então imagina uma isoterma aqui, né? Uma curva isotérmica. Nessa curva isotérmica, eu consigo fazer um processo reversível, eu consigo sair de uma posição inicial e final, né? Aqui numa isoterma, né? Isoterma reversível. E eu consigo retornar para essa situação, da situação final para a situação inicial. Tá? Então, eu vou imaginar exatamente esse processo, né, para trabalhar. Né? E com esse processo, então, eu vou calcular a variação de entropia, então, como se fosse um processo isotérmico reversível. Uma dúvida que vem é o seguinte, você fala, se o calor é exatamente igual a zero, eu tenho simplesmente variação da entropia igual a zero. Tá? Só que o conceito que é complicado de entender é que a gente pensa em entropia como um sistema, não simplesmente só dentro desse sistema, a gente tem que pensar no ambiente como um todo, muitas vezes. Tá? Então esse é um típico caso que a gente tem que pensar que o ambiente efetivamente não trocou calor com o meu sistema. Então a variação de entropia do ambiente realmente é zero. Tá? Então o ambiente não cedeu nem perdeu calor para o meu sistema. Então, efetivamente, quem é zero é a variação da entropia do ambiente. Agora, a variação da entropia do sistema não vai ser zero. Tá? Aqui é a variação da entropia do sistema. Tá? Apesar de não ter entrado calor nem saído calor. A questão é que a entropia também vai ser modificada pela variação não só do volume, mas também da pressão. Tá? Então, com isso, eu vou utilizar aquela relação que a gente viu em aula, que é a variação da entropia é igual a, deixa eu pegar aqui no livro, NR, ln de V final por V inicial, mais NCV, ln de T final por T inicial. Aí eu vou conseguir calcular a variação de entropia para essa situação onde eu tenho uma variação no volume. Né? Tá?
Então veja que em relação à temperatura, eu tenho a mesma temperatura, então vai ser um ln de 1, ln de 1 é zero. Então esse termo todo vai embora, né? Tudo vai embora. E aí eu calculo a variação da entropia para esse caso aqui, para a variação do volume, né? Então eu tenho 1 mol de gás, o R vai ser 8,31, e eu tenho ln, onde o volume final vai ser duas vezes, então é V, 2V, né? 2V, e aqui o volume inicial é V. Então eu tenho variação de entropia igual a 8,31 vezes ln de 2, e vai na calculadora lá e faz essa continha aqui, que vai dar, eu vou pegar aqui, no livro vai ser 5,73, 76 joules por Kelvin, certo? Então, efetivamente, no meu sistema, que é um sistema fechado, né? Veja que é um sistema fechado, a entropia foi maior que zero, e realmente, quando a entropia num sistema fechado é maior do que zero, eu tenho então um processo irreversível, como é esse caso aqui. Tá? Então temos um processo irreversível, então a entropia tem que ser realmente maior do que zero.